que é melhor dar do que receber. E eu quero compartilhar com vocês, antes de nós orarmos pelos dízimos, as ofertas, os pedidos de oração, algo que o Espírito Santo de Deus falou comigo hoje, quando eu estava no trânsito, e nós íamos fazer uma curva, eu ia fazer uma curva à esquerda, assim, entrar numa rua à esquerda, e veio um carro por fora também, né, para fazer a mesma curva comigo, e aí imediatamente meu olho já vai fazer a curva comigo, e eu quero pegar aquela pista, né, já fui colocando todos aqueles parâmetros que me favorecem. E aí eu falei, né, mas sabe aquela fração de segundo que parece que, ó, fim do mundo ali, né, vou fazer a curva e a pessoa vai me fechar e tudo mais. E aí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar assim, mas a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Você está achando que é só dinheiro? Por que eu não dou a oportunidade do carro passar, eu reduzo e passo atrás? Se eu estou numa fila de espera, por que eu não posso dar a oportunidade, talvez aquela pessoa necessite mais daquele tempo, tenha uma emergência maior do que a minha? E aí eu compartilhei isso com uma amiga depois, né? Nós estávamos falando das coisas de Deus e como são coisas tão pequenas, irmãos, mas tão profundas de Deus em nós. E eu falei, é verdade. Eu falei, inclusive os dias estão tão cheios que dá vontade no trânsito, às vezes, né, de sai correndo, né, acelerando. Ainda bem que eu não fui chamada para ser piloto de corrida, porque senão eu ia querer estar lá na pista correndo. Então, assim, que a gente não deixe as pequenas circunstâncias do dia a dia. Eu sei que somam várias, né? Soma a nossa vida, saúde física, soma a nossa vida espiritual, soma a nossa área sentimental, a nossa área familiar, a nossa área de trabalho. São várias coisas, né, que compõem a nossa vida. E todas elas muitas vezes querem nos deixar bem agitados. Mas que a gente possa lembrar que a Bíblia nos ensina. Melhor é dar do que receber. Que a gente possa dispor o nosso coração a dar o nosso tempo para quem precisa. E tem que pedir prudência e discernimento do Espírito, irmãos. Que tem muita gente querendo roubar o nosso tempo para deixar a gente de fazer algo em prol. Por isso que é importante a gente ter a nossa identidade em Cristo, para que a gente possa saber se nós estamos executando. É a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar hoje, você vai ser enviado para um país perseguido, hein? É lá que Deus te quer. E eu vou falar assim, olha, irmãos, lá no ano de 2008, virando 2009, Deus falou comigo. Depois Deus, uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida, enviou o profeta. E Deus me deu 3 sinais, porque já não acreditando em mim que eu tinha ouvido. Falei, vai que não é o profeta, vai que é a profetada. Deus ainda teve misericórdia, me deu os 3 sinais que eu pedi. Então hoje eu entendo que o meu campo missionário é a minha família. Não adianta eu querer ir para o Afeganistão, porque não foi lá que Deus fechou. Então que a gente possa estar conectado com o Espírito Santo. Porque quando a gente sabe a nossa identidade, a gente sabe o lugar onde Deus quer que a gente esteja, a gente vai conseguir fazer as coisas progredir. Aí os problemas existem? Existem. Mas a gente passa de uma forma diferente. Porque quem consola, quem ampara, quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. Que a gente possa fazer tudo com alegria. Alguém quer colocar o seu pedido de oração diante da igreja? Nós vamos orar. Orar pela viagem do Pastor Tom. O Pastor Tom está com a família dele. É no interior de São Paulo, né? Eles foram para um seminário, um congresso lá. A Priscila, a mãe dela, foi operada, né? Se não me engano, da vesícula, assim. E ela veio para casa e tá com parece que uma sonda deu algum probleminha. E ela precisou ficar com a mãe. Amém. Tá? Então, a Pri, pela mãe da Pri, pela sua recuperação, ela fez a retirada de um rim, né? Então, para que Deus continue trabalhando, porque nós cremos na cura, nós cremos, né? A cirurgia teve sucesso e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Pela viagem do Pastor Tom, ele foi a uma viagem pastoral. Ele foi para o congresso de pastores. Isso, e a família dele, né? Eles moram em São José e eles hoje conduzem a igreja. Pode falar, irmão. Também o pai Da Tati, ele recebeu alta, mas ele precisa de cuidados, e daí a Unimed precisava liberar. E hoje a Unimed foi lá fazer, não sei se eles já deram a resposta,
Amém. E também o Dr. Carlos ali, que está com muitas dores na coluna, né? Amém. Pelo Dr. Carlos, pelo pai da Pati, pela irmãzinha. Pode falar, Fábio. Queria pedir oração primeiro pela minha família, depois para um rapaz de Colombo chamado João e uma moça de Colombo chamada Ângela. Amém. Pelo João e pela Ângela, mais alguém quer expor seu pedido de oração para a igreja? Não? Eu vou pedir para que você que pode feche seus olhos. Nós vamos orar pelos pedidos que foram aqui colocados, nós vamos orar pelos dízimos, as ofertas e vamos orar também pela nossa nação. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, com o corpo de Cristo nessa noite. Queremos, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, Deus querido, a alegria, Senhor, a fidelidade, Senhor, dos dízimos e das ofertas, Paizinho querido. A Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, continue dando, Senhor, graça, entendimento, Pai, que cada um de nós possa, Senhor, ser renovados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. A Deus querido, e possamos ser fiéis, Deus, naquilo que Tu tens confiado nas nossas mãos, Senhor, Deus amado. Que a nossa fidelidade, Senhor, nos dízimos, Pai, independa, Senhor, Deus querido, de valores, independa, Senhor, do que as pessoas falam, mas que ela possa ser um entendimento contigo, que nós também possamos ter um coração grato, Senhor, Deus amado, e um coração que tem a alegria de abençoar, Senhor, abençoar vidas, abençoar ministérios, Senhor, Deus querido, mas que nós possamos, Deus, ter intimidade contigo, Pai. A Deus amado, porque a Tua palavra, Senhor, nos ensina que nós precisamos, Senhor, ser prudentes. A Deus querido, que nós possamos, através do direcionamento do Teu Espírito, saber, Senhor, aonde ofertar, onde ajudar, aonde dedicar o nosso tempo, onde emprestar os nossos ouvidos, Paizinho amado. E a Tua palavra diz que sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Dependemos de Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor dá deliberadamente, Senhor Deus querido, sobre nós, Paizinho querido, a Deus, o conhecimento que vem do alto dos céus, Pai, a sabedoria, Senhor. E, Senhor, é a sabedoria que vem do alto, que eu te peço, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, Senhor, nessa noite, ó Pai. E a Deus, queremos consagrar a Ti os dízimos e as ofertas, ó Pai. Quero, Senhor, colocar diante de Ti cada pedido de oração. Os pedidos de oração desse vaso, Senhor, e os pedidos de oração, Senhor, que aqui foram expressos, Pai. A Deus querido, quero colocar diante de Ti, Senhor, a Olira, Senhor, a sua família, por esse tempo, Senhor, que eles vão passar, Senhor. Te peço, Pai, que a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, permaneça sobre eles, ó Pai. A Deus querido, Senhor, a Olira, Senhor, ela é uma rima de família, Senhor. A Deus amado, que Tu possa sustentá-la, Senhor, nas Tuas mãos, Paizinho querido. Que o Senhor possa renovar as Suas forças, Pai. Toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos seus pés. Revigora o seu físico, revigora a sua mente, Senhor, Deus amado. Eu te peço, Paizinho querido, porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu dá força ao cansado, Senhor. E, ó Pai, que o Senhor possa renovar, Senhor, não só o físico, mas a sua mente, Senhor, Deus querido, possa dar da Tua destreza, Paizinho amado, da Tua graça, Pai. A Deus querido, para tudo aquilo que o Senhor confiou nas Tuas mãos, Pai. A Deus, muitas vezes, Senhor, nos pegamos, Pai, com sentimentos, Deus, de cansaço, porque são muitas tarefas, muitas responsabilidades. A Deus amado, mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu jugo, Senhor, Deus querido, o Teu fardo são leves e suaves, Pai. E a Deus querido, são eles que estão, Senhor, sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, sobre a vida do líder, a Tua paz. A Tua paz, ela não tem um entendimento humano, Senhor. A Deus querido, mas que Tu possas invadir com a Tua paz, dando a ela, Senhor Deus querido, a tranquilidade, Senhor Deus querido, para reorganizar os seus pensamentos, ó Pai, para que ela possa, Senhor Deus querido, também poder desfrutar, Senhor Deus amado, de tudo aquilo que ela tem, Senhor, buscado através do seu trabalho, Senhor, confiar, Senhor, na sua família. A Deus, que o Senhor possa dar, Senhor, para ela a administração do tempo e das prioridades para as atividades, Senhor, que o Senhor confiou nas suas mãos, Pai. Continua guardando, Senhor, a vida dos seus filhos, Paizinho querido. A Deus, tudo aquilo que o Senhor confiou a ela, Senhor, através dos seus dons e talentos, Pai, no seu trabalho. Nós abençoamos a vida da Olira, Senhor, e colocamos diante de Ti, a Deus, agora, a vida, Senhor, da Irmandinha, Senhor, a vida desses jovens, Pai, que o Daniel colocou aqui, Senhor, lá da cidade de Colombo, Deus, te peço, Paizinho querido, a Deus, pela vida, Senhor, Deus querido, da Mari, da Cida, Senhor, Deus amado,
Senhor, peço pela saúde física, Paizinho querido, do pai da Pati, pela liberação, Senhor, daquele home care, Senhor, para dar um atendimento, Senhor, na sua casa, Pai. Ó Deus querido, e cada um daqueles, Pai, que tem colocado os seus pedidos, os seus pensamentos diante de Ti, Senhor. Muitas vezes nós podemos até não expressar aqui, Senhor, com as palavras, mas o Senhor sonda, o Senhor sabe o que se passa no nosso coração, o Senhor sabe o que se passa, Deus, em cada área da nossa vida. E nós confiamos elas a Ti, Pai. Nessa noite, ó Deus, que cada um aqui possa receber, assim como a Adriana falava ali, Senhor, na ministração final do louvor, Senhor. A Deus querido, que possamos sair diferentes, Pai. Levando, Senhor, Deus querido, o renovo do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos lares, Paizinho amado, sobre todas as situações, Senhor, que nos envolvem, Pai. Que Tu possas, ó Deus querido, continuar, Senhor, com os Teus anjos acampados ao nosso redor, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, Pai, e que nós possamos enxergar e dar testemunho, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Nós queremos nesse momento, Senhor, antes de encerrar essa oração, colocar, Senhor, a nação brasileira diante de Ti, Senhor. A Deus, temos visto coisas, Pai, que muitas vezes até assustam aqueles que estão dentro das igrejas, Pai. Mas eu te peço, Senhor, Deus querido, não deixa a tua noiva ser escandalizada, Senhor, pela política, Pai. Eu te peço que Tu venhas, a Deus, Senhor, envia anjos, Deus, envia miríades de anjos, Senhor, Deus querido, guardando, Senhor, Deus amado, Senhor, a Tua igreja, Pai. Ó Deus, que nesses dias, Pai, onde muitas vezes é o nosso ego, Senhor, Deus querido, é a nossa alma, Senhor, que está priorizando falar, Senhor, priorizando, Senhor, tantas coisas, que por vezes, ó Pai, pode estar colocando, Senhor, Deus querido, uma percepção errada do que é Jesus Cristo. Ó Deus querido, eu te peço, Senhor, venha de encontro a cada vida, Senhor, venha de encontro a cada coração, Pai. Eu te peço, Senhor, que eu sei que há remanescentes, Pai. Há remanescentes, Deus, de homens, mulheres de Deus, sejam eles ancianos, sejam adultos, sejam jovens ou crianças, Pai. Mas Tu tens um remanescente que guarda, Senhor, a integridade da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que sejam eles, Pai, que sejam enxergues, Paizinho, dentro de cada igreja, com palavras de sabedoria, Senhor. Ó Deus, com palavras, ó Deus querido, de retidão, aquelas que vêm, Senhor, do Teu trono. Ó Paizinho querido, porque Tu é capaz, Senhor Deus querido, de perdoar pecados. Tu és capaz, Senhor, de transformar as vidas, assim como o Senhor tem transformado as nossas. Nós que estamos aqui nessa noite, Pai. Então, eu tenho a plena certeza que para Ti nada é impossível, Deus. Então, Paizinho querido, que nós possamos crer, confiar e acreditar, Paizinho querido, que se tivermos a Tua presença nos nossos corações, nos nossos lares, Tu has de dar o amparo, o socorro, Senhor Deus querido, em todo o tempo, ó Pai. Ó Deus amado, te pedimos, ó Deus, que a nossa nação seja, Senhor Deus querido, uma nação onde o Senhor tenha a liberdade, Pai, de poder trabalhar na vida das pessoas, Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos, sim, Deus, desfrutar da prosperidade que há nessa terra, Senhor Deus amado. Ó Deus querido, que nós possamos permanecer, Senhor, professando, Senhor, pregando, Senhor, a Tua palavra, Deus. Ó Paizinho querido, nós Te pedimos, Senhor, as coisas que vêm do alto, que vêm dos céus, Senhor, sobre esta nação, Senhor. Ó Deus querido, porque quando nós olhamos, Senhor, com o olhar humano, Senhor, o governo humano, Senhor Deus querido, as leis humanas, Senhor, elas não são, Senhor, equivalentes a como é no céu. Mas que o nosso coração possa estar voltado a Ti, Senhor. Ó Deus amado, e que nós possamos, Senhor, viver conforme o Teu direcionamento, Pai. Eu te peço, Deus, que o Teu amor, a Tua graça, Senhor, o respeito que o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós, o Senhor dá a cada um, Senhor, a liberdade de poder abrir a porta do coração para que o Senhor entre, Senhor. E eu te peço, Senhor, faz assim na nossa nação, Pai, para que cada um possa, Senhor, viver numa comunidade, Senhor, numa nação onde as pessoas se respeitam, Senhor, e as pessoas, Paizinho querido, entendam que cada um, Senhor, pode, Senhor, usar o seu livre-arbítrio para fazer as suas coisas, mas que
isso não venha a atingir, Senhor Deus amado, as pessoas que escolhem viver contigo no centro das suas vidas, Pai. É o que nós oramos, Senhor, nessa noite, te louvando e te agradecendo, Senhor. Meu Pai, agora, Senhor, o pastor Daniel que vai trazer a palavra, Senhor, Deus querido, ó Pai, que o Senhor possa continuar guardando a sua vida, da sua esposa, Paizinho amado, e que ele seja um instrumento nas tuas mãos, das nossas vidas nessa noite. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Enquanto o Daniel vem aqui à frente, ele fala, né, ele, pastor, então, que ele está estudando para ser pastor, a gente fala que ele já é pastor. Você pode, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, deixar aqui na sala, e nós vamos ouvir a palavra do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Irmãos, Deus é muito bom. Deus é bom e o diabo não presta. Você sabe que cada vez mais eu vou me convencendo que Deus é bom. Parece uma coisa meio óbvia, mas é óbvio falar, mas na vida diária, muitas vezes a gente esquece o quanto Deus é bom na nossa vida. Temos que aprender a ser gratos. Vamos meditar hoje no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quantos irmãos vão abrindo aí? Capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Irmãos, é uma passagem assim que Deus está gritando no meu coração ultimamente. Olha que chique. Mas vocês são, ele está tendo assim uma versão até mais bonita. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Irmãos, Deus está gritando esse versículo, esse texto no meu coração há algum tempo, e não é algo de uma semana, é alguma coisa de em torno de 6 meses. E eu demorei para entender o que ele queria falar com isso. Eu demorei muito, a ponto de, quando Deus parece que girou uma chave na minha cabeça, eu pensei, uau, como tudo faz sentido. Nós somos a geração santa, nós somos o povo escolhido. Sábado, a gente estava num evento para criança em Uberaba, e pensa que eu estava com uma fantasia, um chapéu, e eu tinha um pirulito que eu e minha esposa fizemos em casa. Ele era grande, ele era feito daqueles macarrão de piscina, e ele era bem firminho, e na minha fantasia combinou muito bem, que eu pegava e a criança, quando estava meio desatenta, eu dava na cabeça dela aquilo, e era muito legal, porque as crianças gostavam de mim, e quando as crianças queriam tirar da minha mãe, dava na minha cabeça aquilo, pensa demais. Em determinado momento, a gente saiu da igreja e foi fazer evangelismo. E a gente passava, e eu estava com o bolso de bala, as pessoas estavam meio tristes, os lugares davam uma bala para dizer Jesus te ama, e saía negando a vida das pessoas. Em determinado momento, passando numa casa, uma moça saiu, e ela se encantou com a nossa fantasia, e ela voltou para dentro correndo, sei que a gente viu que ela entrou e passamos. Quando eu olho para trás, ela voltou com as crianças dela, eram dois meninos pequenos, e uma adolescente de 15 anos. E quando saiu da casa, eu olhei para trás e disse, vamos voltar porque tem gente que vai te buscar. E eu dei uma bolinha para ele e perguntei, como você se chama? E ela não sabia falar nada do português. Ela só sabia espanhol porque ela tinha chegado na quinta-feira. Ela chegou quinta-feira e a gente fez o evento no sábado. E era uma moça venezuelana, uma família inteira venezuelana. Sabia falar só espanhol. Quando ela começou a falar em espanhol, eu já sabia que era venezuelana. E é incrível, a gente sabe de onde que a pessoa é pelo jeito que ela se porta, pela língua que ela fala.
Nós somos a geração eleita, a sacerdócio real, a nação santa. Nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, as pessoas olham em nós e olhando em nós, elas veem como é o povo de Deus. Aproveitando a palavra da Ana, quando eu estou dizendo aqui, e, gente, Deus, o Espírito Santo é tão bom que ministrou no coração dela, ela veio e ministrou para vocês, e Deus ministrou a mesma coisa para mim. Nós somos nação de Deus. Alguns falam assim, vamos se levantar entre nós, missionários que vão evangelizar outras nações, é bênção. Se Deus te chamou para evangelizar outras nações, não diga não, só diga assim, quando e o que eu posso fazer. Levante a mão e vá, porque é bênção. Se Deus te levantou para evangelizar o outro lado da cidade, vá, seja evangelista, é bênção. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Antes de a gente ser missionário e evangelista, nós somos que leva a palavra de Deus. Nós somos o Evangelho de Deus. Nós somos a Bíblia Sagrada. Eu não sei como que é na sua casa, no seu trabalho, mas a maioria das pessoas não sabe, faz ideia do que tem dentro da palavra de Deus. A maioria das pessoas não tem ideia da palavra de Deus. E eles olham em nós e eles enxergam na nossa vida como é a palavra de Deus. Como você se porta quando está tudo dando errado? As pessoas vão olhar para você e vai saber, é assim que eu devo portar, porque é assim que um filho de Deus se porta. Como você se porta quando você recebe uma bênção? As pessoas olham para você e você está ministrando no coração delas sem dizer uma palavra. Como você se porta no meio da sua família? A sua família está sendo evangelizada todo dia por você, sem nenhuma palavra, porque eles veem em você como é o povo de Deus. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo de Deus. Nós somos escolhidos e transformados para transformar, não por palavras, mas por atitudes. Deus usa nós dia após dia, e não importa onde a gente vá. Quando Deus gritou isso no meu coração, eu percebi que onde eu compro meu salgado, a mulher não sabe que eu sou cristão. E eu comecei a falar assim, olha, Deus te abençoe. Eu não vou dizer o que está escrito no livro de 2 Pedro 2,9 para ela, mas um dia Deus vai levar até ela um missionário, um evangelista. E ela vai ser tocada, porque um dia um homem foi lá e disse para ela, Deus te abençoe seu dia. Quando eu vou comprar alguma coisa no mercado e eu esbarro alguma coisa e eu ajudo a pessoa que está lá trabalhando, eu falo, Deus abençoe, e essa pessoa sabe como o povo de Deus age, e através disso eu estou evangelizando o coração dela, sem dizer o que está escrito no 2 Pedro 2,9. Eu sou a palavra de Deus, eu sou o evangelho vivo, eu sou a pregação do Senhor no coração das pessoas, sem dizer uma palavra. Deus quer transformar essa nação, Deus quer transformar essas pessoas, e Deus quer nos usar. E a gente diz não para Deus porque a gente tem medo de dizer palavras. Irmãos, eu gostaria de proclamar para você essa noite. Nós já dizemos o Evangelho de Deus sem palavras. O que nós temos que pensar é qual Evangelho nós estamos proclamando. Qual Evangelho nós estamos falando, porque se eu não prego o Evangelho de Cristo, eu estou pregando o Evangelho contra Cristo. E me entristece quando Deus disse isso, quebrou meu coração em dois, porque eu pensei quantas vezes, quantas almas pensaram, eu não vou ser cristão porque o Daniel fez isso, eu não vou ser cristão porque o Daniel fez aquilo, e isso ardeu meu coração, porque dias após dias, quando o meu café da manhã não está tão bom, a minha cama não estava tão quente, o meu pão com manteiga, a aviação não estava do jeito que eu gostaria, então eu estou nervoso, eu acordei atrasado, então hoje eu tenho o direito de bufar, hoje eu tenho o direito de ser ruim com todo mundo que eu vejo na rua, porque hoje o dia não vai ser perfeito. E nesse dia, eu digo para vocês, eu não estava pregando o Evangelho de Cristo. E talvez aquelas pessoas que me olhavam e sabiam que eu era cristão, talvez elas pensassem, eu não quero ser cristão assim. Talvez através da minha atitude negativa, eu tenha atrapalhado o Evangelho de Deus. Isso é algo para nos despertar, é algo para arder o nosso coração, porque isso é todo dia, é um dia a dia. Quando a Bíblia fala que nós somos sacerdotes real, o sacerdócio, a igreja de Nazareno prega o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Nós homens, varões, na nossa casa, pais de família, filhos mais velhos, filhos mais novos, nós somos cristãos. Na nossa casa a gente tem autoridade. Você sabia que você tem autoridade? Você chega na sua casa,
você tem autoridade para dizer que a sua casa é bênção, você tem autoridade para dizer que se você é próspero, você chega no seu trabalho, você vai para o teu chefe, ele tem autoridade para declarar palavras de bênção no teu trabalho. Mas a mesma boca que tem essa autoridade de palavras de bênção, também tem palavras de maldição. Isso também me incomoda demais. Porque muitas vezes eu chego na minha casa e falo palavras de maldição. Porque a minha carne não é a melhor carne do mundo. Porque minha comida não é a melhor comida do mundo. Porque minha casa não é a melhor casa do mundo. Porque meu carro não é o melhor carro do mundo. E eu comecei a me pegar e me policiar nesse texto. Quando eu entendi que eu sou o Evangelho de Deus, quando eu entendi que eu sou a Palavra de Deus, e quando eu entendi que as pessoas não leem a Bíblia, mas leem a nós todo dia. E me veio um pensamento marcante que realmente transformou esse ano para mim. Um pensamento de que nós não precisamos de Deus. Não, eu vou falar de uma forma assim. Eu estava no seminário e o pastor estava pregando sobre avivamento. E avivamento, quando o pastor Eliseu Gomes, um pastor tremendo, ele pregou sobre avivamento, isso daqui queimou no meu coração. A ponto de uma aula, ele está falando sobre um avivamento que aconteceu em 2004, ele teve que parar a aula na metade, porque ele falou assim: olha, eu não estou aguentando mais, eu vou encerrar essa aula aqui hoje e eu vou orar. Se você está na sua casa, vá orar também, porque eu não estou aguentando mais. Se chega para o pastor no meio da aula, interromper a aula porque ele queria orar, sabe que a aula estava pegando fogo. E no Brasil o pastor estava pegando fogo, no meu também. Porque o avivamento que a gente prega, o avivamento que a gente ouve, o avivamento que a gente escuta falar, tem que começar em nós. Nós temos que ser os cristãos avivados. E o avivamento não é no descer a rua batendo tambores, mas é subir um monte de Cristo chorando, entregando nossas dores a Cristo, entregando nossos pecados a Cristo. E isso ardeu no meu coração a ponto de fazer todo sentido do Evangelho de Deus. Veja, se você não sabe o que é avivamento, eu vou dar uma parte da aula que eu tive no seminário. Em uma ilha, determinada ilha, estava tendo problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, problemas familiares. Estava tendo um alto índice de divórcio, de crianças crescendo sem pai e sem mãe, abandonadas. Estava tendo um problema que as pessoas não confiavam mais nos policiais, porque enxergavam que os policiais eram corruptos, porque os políticos eram corruptos. Iam nos mercados e não tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar nos mercados. Era algo terrível. E em um determinado momento algo marcou aquela comunidade, porque um jovem foi até um museu, e naquele museu na porta do museu tinha duas esculturas, que eram antigas, que estavam ali para amostragem. E aquele jovem esbarrou numa daquelas esculturas, e aquela escultura caiu e quebrou a cabeça. E ele, assustado, pegou aquela escultura, colocou de volta e saiu. E ele foi tão perturbado pelo espírito maligno que esse jovem acabou se enforcando. Quando aconteceu isso, toda aquela comunidade se prostrou ao Senhor. Eles pegaram todos os objetos de macumbaria, de feitiçaria, tudo que eles tinham, que foi certificado demônio, levaram na praça, público juntaram tudo e queimaram. Eles fizeram uma fogueira tão grande, com tudo que eles tinham de consagrado ao inimigo, e naquele lugar onde eles queimaram, eles levantaram um monumento a Deus. Estava escrito: se o meu povo, que me clama pelo nome, vigiar e orar, eu lhe subirei do céu. Essa passagem me fugiu, a última vez que fui lá, fugiu de novo agora. Senão eu tenho que ler mais ela. Mas enfim, essa passagem está dizendo: eu sararei a terra. Eu vou achar aqui rapidinho, porque eu não quero que fique. Nessa ilha... Oi? Não, eu acho que está no livro de Isaías. Sararei a terra. Nessa comunidade, 2 Crônicas 7,14. Parabéns, está melhor na Bíblia que eu. 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra, sararei a terra. Irmãos, eles clamaram nesse versículo. O que aconteceu nessa comunidade, nessa ilha? Os corais que estavam mortos voltaram à vida. Os lugares de pesca onde não tinha peixe voltaram a ter peixe.
as autoridades que eram corruptas se entregaram à justiça, aqueles que cometiam pecados e eles não foram perseguidos, eles foram até se entregaram, aqueles que estavam em pecado se consertavam. Veio uma coluna de fogo do mar até aquela cidade, e aquela cidade começou a se consagrar ao Senhor. Houve um avivamento naquele povo, porque um grupo de pessoas se entregou a Deus dos seus pecados. Ser nação santa não é proclamar o erro dos outros, é você proclamar o seu próprio erro, é você reconhecer que você erra, é você reconhecer que você mente, é você reconhecer os seus pecados e reconhecer e confessar não aos outros, mas confessar ao Deus, nosso Deus vivo, confessar, se entregar e mudar a sua vida. Você ser avivado é você desistir do mau caminho. Ser avivado é você começar a andar no caminho de Deus, é proclamar o Evangelho. Irmãos, isso ardeu no meu coração. Porque eu percebi que avivamento não começa na vida do outro, não começa na igreja do outro, não começa no pastor, começa na minha vida. Quando eu entender que eu sou povo de Deus, e quando eu entender que aonde eu vou as pessoas olham em mim e tem que ver em mim o Evangelho de Deus. E quando eu entender que eu prego o Evangelho, querendo ou não, quando eu prego a palavra de Deus, querendo ou não, e o melhor de tudo, quando eu ganho as pessoas sem dizer uma palavra. Você sabe que mexeu com o meu coração. Domingo eu estava no aniversário na casa da minha mãe, e minha família, ela não é cristã, então era uma festa tipicamente do mundo. Eu socialmente não era obrigado a estar lá, até porque se afastar da família é ruim. Então tive que ser gostado. Lá estavam bebendo, estavam ouvindo as músicas, e uma das pessoas dos convidados olhou para mim, estava eu e minha esposa, e falou assim: olha, uma coisa que me marcou na minha vida, e estava me falando, quando eu estava na casa do teu sogro, você e teu sogro estavam conversando sobre bebida, e ele falava o versículo e você falava o outro. Ele falava uma outra Bíblia e você falava o outro. E ela falou para mim assim: eu não lembro quais são os versículos que vocês disseram, mas eu lembro que vocês entendiam da palavra que diziam. E ela falou assim: olha, a minha filha gravou isso de tal modo que ela vai, né, eles são católicos, ela vai na catequese e ela diz para a professora dela, porque a gente tem que ser cristão como o Daniel era cristão, porque o Daniel falava que estava na Bíblia. E ela chegava na escola e falava assim: a gente tem que fazer da forma que o Daniel falou para mim lá na casa do sogro dele. Irmãos, eu não fazia ideia que eles estavam lá. Eu, na verdade, não fazia ideia que eles estavam lá porque estavam na mesa, mas eu não fazia ideia que isso tocaria o coração deles. Eu preguei o Evangelho para aquelas pessoas sem pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Eu disse o Evangelho de Deus para elas sem dizer o Evangelho de Deus para elas. E Deus, dessa vez, Ele me permitiu entender isso. Porque a gente não percebe, porque Deus não nos mostra, porque a gente prega o Evangelho e o resultado que vai ter lá na frente a gente não vê. Dessa vez, Deus me permitiu ver para entender a palavra de Deus, de que nós temos que pregar o Evangelho. E às vezes, o que falta não é uma palavra nossa. O que falta é uma atitude. Aleluia. E essa atitude é capaz de mudar o mundo. Uma atitude de uma pessoa sozinha pode mudar sua casa. E a sua casa mudar seu bairro, seu bairro mudar uma nação. No avivamento da Rua Azusa, começou com um grupo de pessoas se reunindo numa casa para ler a Bíblia e para orar. Se vocês acham que a minha pregação não é boa, glória a Deus, porque a deles eram piores. Eles não pregavam com palavras, eles tinham uma dicção ruim, tinham gados, tinham pessoas fãs, tinham pessoas que não sabiam ler, que iam lá e memorizavam o versículo e repetiam aquele versículo, mas eles eram tão cheios do Espírito Santo que Deus conseguiu impactar aquela nação, que Deus conseguiu impactar aquela cidade, aquele país, a ponto que até hoje nós sofremos e vivemos os resultados do avivamento da Rua Azusa. E um grupo de pessoas que não sabiam ler. Qual que é a nossa desculpa? Eu não sei ler, eu não prego tão bem como o pastor Tom. Eu não canto tão bem como a irmã Adri. Qual que é a nossa desculpa? Mas o pastor Alexandre, o líder da JMI de distrito, a palavra é muito boa, como eu não prego tão bem quanto ele, não vou levar a palavra. Irmãos, nós levamos a palavra querendo ou não, mas o que nós precisamos é revestir-nos do Espírito de Deus. E aí entra a chave. Que espírito é esse que eu tenho vivido? Que palavra é essa que eu tenho pregado? Quando nós estamos com Deus, nós criamos uma coisa que se chama
comunhão, que se chama união. Nós temos que estar com Deus um só. Se alguém me perguntar hoje como eu estou me sentindo, e eu não tiver intimidade com essa pessoa, dificilmente eu vou falar que eu estou passando fome em casa. Não é mesmo? Eu não sei vocês, eu não falo. Eu posso estar com uma dor nas costas terrível. Como que você está? Estou bem, uau, estou incrível. Eu sou daquela tribo que espero Deus me curar ou morrer, eu queria primeiro. Então as pessoas perguntam, Daniel, como você está? Estou bem, então que trabalho, está benção. E quando eu vou criando intimidade com ela, eu vou abrindo meu coração em alguns pontos que ela tem liberdade. E eu percebi que esse meu detalhe que eu achava que só eu tinha, eu comecei a perceber que todo mundo é meio igual. E quando nós não temos intimidade com Deus, nós não se abrimos. Quantas vezes você estava com problema? Quantas vezes estava doendo o seu coração? Quantas vezes você estava chorando? Quantas vezes você queria falar sobre a sua família e estava angustiado e não tinha intimidade para falar com Deus? E Deus morreu por nós. Quantas vezes nós tínhamos dificuldades tamanhas que queríamos desistir e muitas vezes até desistir da nossa vida e nós não tínhamos intimidade com Deus? A diferença dos avivamentos que tivemos ao longo da história e da nossa vida é que tinha um grupo com intimidade com Deus, um grupo atento ao falar do Espírito Santo, atento ao mover do Espírito Santo. Para os irmãos que não entendem o que é isso, deixa eu falar. A irmã Adri hoje estar aqui é o mover do Espírito Santo. Não, é um grande mover. Olha só, a irmã Ana, quando está vindo aqui, Deus tocou no coração dela, para a Adri estar no louvor aqui. O que ela chega? A Adri está no louvor. Para os nossos olhos, assim, uau, que bobeira, o mover do Espírito Santo. Você estar com sua esposa, com seu esposo, é o mover do Espírito Santo. Você estar aqui hoje, nesse tempo, é o mover do Espírito Santo, porque Deus moveu na sua vida. No teu trabalho, você é a luz onde você precisa brilhar. Não reclame porque no teu trabalho não há convertidos. Você é a luz naquele teu trabalho para você influenciar aquele grupo de pessoas. Não reclame porque sua família não é convertida. Você é a luz na sua família para você brilhar. Através de você, Deus ganha toda a sua família. Você é a luz onde você está. Você não ser, ou se ser o único convertido aonde você está na sua faculdade, no seu estudo, é um motivo de você brilhar lá. Para Deus ganhar todas aquelas pessoas. Para a alta glória de Deus. Mas para isso nós precisamos de intimidade com Deus. E intimidade se consegue dia após dia com companhia, com dividir, com comer 1 quilo de sal. Essa palavra assim, eu já 2 vezes eu ouvi. Na primeira eu ouvi, eu não entendi. Na segunda, abriu aqui. Deixa eu fechar aqui. O pastor Tom, ele me falou isso uma vez. Na verdade, eu vou contar a história. A primeira vez que eu falei, você tem que comer 1 quilo de sal. Assim, vamos comer 1 quilo de sal. Traz 2 colheres, uma para mim e uma para você. Quando acabar 1 quilo, vai. Daí o pastor Tom me explicou, não, 1 quilo de sal você não come de uma vez. É muito tempo para comer 1 quilo de sal. Quanto tempo demora para você comer 1 quilo de sal na sua casa? Na minha casa eu não faço ideia, porque eu como e fica lá. E eu só sei que acabou o sal quando tem que ir no mercado, porque daí acaba o sal no meio da comida e eu salgo com sal grosso. Eu pego um pouquinho de sal grosso, misturo com água e fico ali na água tentando salgar a comida, porque sal eu só percebo que acabou quando acaba. Então eu caminho assim. Na tua casa também é assim, não? É benção. Sal não é uma coisa que você vai comer 1 quilo em 1 mês, talvez em 6 meses, talvez em 1 ano, e se você for uma pessoa saudável, mais que 1 ano. Quando a gente fala que nós temos que ser intimidade do comer 1 quilo de sal, é uma intimidade que você vai comer um pouco todo dia. E buscar a Deus um pouco todo dia. Todo dia que você levanta bravo, mas tira 1 minuto para falar assim, glória a Deus pela cama que eu deitei, você está comendo um pouquinho de sal. Toda vez que você chega no seu trabalho, em vez de murmurar que tem muito trabalho e pouco salário, você, em vez de reclamar que a tua chefe está pegando no seu pé, reclamando por tudo, irmãos, esses dias minha chefe brigou porque uma funcionária pegou uma folha ou um papel de guardanapo. Então é esse nível de aprovação. Em vez de você murmurar, você fala, glória a Deus porque eu estou aqui, você está comendo um pouquinho de sal. Quando você volta para casa e o abençoado te fecha, em vez de você falar assim, que Deus te elimine, falar que Deus te ilumine, você está comendo um pouquinho de sal. Irmãos, toda
chega na tua casa e você que tem filho, vendo que o filho fez aquele sarceiro, pegou sua casa inteira e não lavou um copo, e você fala que Deus te abençoe, você está comendo um pouquinho de sal. O nosso problema é que nós passamos o tempo e nós não temos intimidade com Deus. Nós não temos um louvor. E por vezes, ai de nós, que nós esperamos para ter um contato com Deus na igreja. Templo de Deus é o lugar da gente vir adorando a Deus aqui. É o tempo da gente adorar em comunhão. Mas nós temos que adorar a Deus na nossa casa, na nossa cama. A nossa Bíblia tem que ser aberta em casa. Aqui é meditação. Na nossa casa é o alimento. Aqui tem que ser um momento de comunhão, um momento de alimento. A gente tem que se alimentar do Espírito de Deus em casa. Deus tem que ter um contato conosco, em particular, no Mateus 6:6. Se você não sabe o que está no Mateus 6:6, chegue em casa, entre no seu quarto, feche a porta e leia. Mateus 6:6 é maravilhoso, porque Deus fala que Ele quer tratar conosco não no coletivo, mas em particular. Deus teve 2 bilhões de filhos, mas Ele não esquece da nossa voz. Intimidade com Deus é algo que você vai ter ao longo do seu dia a dia, ao longo das suas semanas, ao longo dos meses. E o principal, não espere um arrepio, não espere um coração palpitar, não espere um sei lá o quê, porque o particular de Deus é algo tão íntimo que vai acontecer no dia a dia. E por que eu estou falando isso? Porque no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Se você espera da pastora Sedônia, sabe que você é sacerdote do seu lar. Sabe que é você que tem que alimentar a sua família. Sabe que é você que no seu trabalho que tem que alimentar eles. As pessoas têm que vir em você um alimento que vem de Deus. Então se alimente e sirva você o alimento para os outros que ainda não são. Nação santa, ô glória! Quem se identifica como pecador, te repreende em nome de Jesus. Nós somos a nação santa. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Povo adquirido, para que anuncieis virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o melhor de tudo, pregue, se for necessário, use palavras. E agora o charme de tudo. Vocês que não eram, mas agora são. Se você reclamava que eu não prego tão bem como o pastor Tom, glória a Deus, porque eu também não prego. Eu não canto tão bem quanto a Adri, eu também não. Uma vez, para vocês terem noção do que é, eu fui no retiro de jovens e eles juntaram eu e outro rapaz, Hugo, e criaram uma banda no retiro. Eu cantei na banda do retiro, porque eles queriam fazer um negócio tão ruim, que de 200 jovens eu fui eleito. É nesse nível que eu sou. Mas ainda assim, eu estou ouvindo o louvor. Aleluia. Foi aberto esse culto com o Salmo de número 33. Vamos adorar a Deus com um cântico novo. Só um pai que ouve o seu filho cantar sabe quão bom é ouvir uma criança cantando. É desafinado, é fora do ritmo, erra a música 600 vezes, mas quão bom é ouvir uma criança cantando. E Deus quer ouvir o nosso louvor. Quer ouvir as vezes que, em vez de nós murmurarmos porque não temos filé mignon, nós demos graça porque temos frango. Ou se na sua casa não é tão abastada assim, quer que você dê graça porque você tem uma cama. Quer que você dê graça para uma família. Poxa vida, mas minha esposa foi fazer arroz, um dia queimou, no outro dia ficou papa. Louve a Deus porque você tem uma esposa. Mas meu filho estragou a cama dele com uma tesoura. Louve a Deus porque você tem um filho. É tremendo assim porque a gente trabalha com crianças e vê como é triste crianças que não têm pais. Vê como é triste as famílias que o homem abandonou a casa, ou a mulher abandonou a casa, ou o filho se perdeu. Louve a Deus porque você tem. Não murmure pelo que não tem. Louve a Deus por aquilo que você já ganhou. Louve a Deus por aquilo que você foi abençoado. E seja você o abençoador. Não fique como um vaso só querendo receber. Seja você a bênção. Porque o que você joga fora em casa, porque reclama de quem demais, é o que pessoas morrem de fome com vontade de ter.
Tem um irmãozinho que eu volto e meio, encontro ele, e ele falava assim que ele era do Nordeste. E quando ele veio para cá, ele falava assim, poxa vida, as pessoas jogam fora o talo do alimento e lá a gente comprava esse talo para fazer comida. Aqui os irmãos jogam fora o osso e lá a gente comprava o osso para fazer comida. Isso ardeu no meu coração porque eu pensei, puxa vida, quantas vezes eu jogo fora murmurando e as pessoas necessitadas precisando. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E para fechar com chave de ouro, para não ficar só nessa parte triste, vamos falar de Deus. Se nós estamos aqui, é porque um dia, algum momento, alguém pregou para nós. E eu não sei vocês, a pessoa que mais pregou na minha vida não usou nenhuma palavra. Pregou com atitudes. A atitude que você quer, o caráter que você espera. E estamos na época da eleição, logo mais chega a eleição, uma coisa que eu vou falar. O que você espera do teu presidente, faça você. O que você espera do teu representante, seja você. Você quer um líder honesto, seja você honesto, das mínimas coisas. Você quer um líder que se importe você também. Que você chegue na sua casa e se importe com o seu familiar. Porque às vezes você está lá, na preguiça, naquele dia ruim, e o teu familiar está trabalhando, a tua esposa está trabalhando, ou ao contrário, você, esposa, está lá reclamando porque está fazendo demais e vê teu marido sofrendo. Seja você aquilo que você espera dos outros. Seja você o avivamento que espera na tua igreja. Seja você a diferença que espera. Lembra? Moisés, que fez pragas, fez prodígios, fez maravilhas, tirou água da pedra, meu irmão. Quando que você estava na rua, vendo a garrafinha de água a R$6, você não queria ter o dono de tocar uma pedra e sair água de lá? Moisés fez isso. E Moisés olhou para Deus e falou assim, olha, eu sou ruim de falar, não escolhe não, escolhe outro. Cara, Moisés que fez o milagre pediu para Deus escolher outro. Gente, Jonas que pregou e toda a cidade se converteu, ele fugiu. Não acho que você vai ser o super-homem, super cristão. O super-homem, a super-mulher ou o super-cristão. Seja você a diferença. Porque nas nossas menores atitudes, nós pregamos 1 Pedro 2,9. E uma coisa vocês vão poder falar, que hoje vocês aprenderam esse versículo. Não vou pedir para ninguém repetir porque ele está mais que repetitivo. Lembre dele. E amanhã, quando você estiver indo para o seu trabalho, para o seu curso, para a sua faculdade, para onde quer que seja, e você vê uma pessoa e ela olhar para você, saiba que ela está lendo a Bíblia que está em você, que você está pregando ela, que você está sendo a diferença na vida dela e sem nenhuma palavra. E quando você estiver no restaurante, lembre que a pessoa que está te servindo está sendo evangelizada por você. E quando você estiver no seu trabalho, saiba que o teu chefe, o teu funcionário, a pessoa que está do seu lado, está sendo ministrada por você dia a dia. Isso é para louvar de pé. Glória a Deus. Amém. Amém. Oh, meu Deus. Os irmãos têm sorte. Se fosse comigo, eu continuava aqui. Mas se até eu já cansei da minha voz, imagina os irmãos. Eu queria convidar os irmãos a fazer algo diferente hoje. Se a pregação de avivamento, se a pregação de mudança de vida, se a pregação do evangelho, de evangelista, de levar a palavra adiante, coloca no seu coração as pessoas da sua volta. Você tem familiares que não são cristãos? Lembre deles. No teu trabalho, são convertidos? Não? Lembre deles. Aonde você vai, nos seus círculos, não são convertidos? Lembre deles. E vamos fazer agora algo de avivamento. Vamos avivar a nossa igreja. Chegue na sua casa e faça um propósito com Deus. Eu sei que estamos cansados, que o tempo está difícil, que está puxado, mas coloque-se independente de quanto cansado você esteja, toda noite. Separe um momento com Deus. Que seja 5 minutos, mas que sejam os seus 5 minutos com Deus. Separe um momento de você ler a palavra, que seja um capítulo, um versículo por dia, mas não importa quão cansado você esteja, cumpra esse propósito. Se necessário for, coloque no teu celular um despertador de 10 minutos.
se ajoelha e enquanto não despertar, ore, porque o que importa não é o tempo que você investe, mas é que seja constante todo dia. E todo dia ore por essas pessoas. E todo dia, quando você ver ela, haja como cristão, pregue o evangelho com suas atitudes. E se você faz algo que não é cristão, que não há conforme o coração de Deus, mude isso na sua vida, porque nós somos a nação de Deus. Não espere outros vir fazer o que nós estamos aqui, porque Deus nos levantou para mudar essa geração. Deus nos levantou para transformar. E esse é o momento que você diz para Deus: eis-me aqui, usa-me a mim, faz a sua vontade em minha vida. Estenda a sua mão e diga a Deus que Deus pode usar a sua vida. Estenda a mão e diga a Deus que Ele pode usar a sua casa, que Ele pode usar seus recursos, que o que você tiver oferte para Deus, porque tudo que você tem é o que Deus precisa para transformar uma vida. Tudo que você tem é o que Deus precisa para transformar essa nação. Basta nós agirmos como cristãos e vamos estar pregando o Evangelho todo dia. Lembre das pessoas que estão ao seu redor. Lembre das pessoas que te veem todo dia. Lembre dela, ore por ela, clame a Deus pela vida delas. Se tem alguém no seu meio que está passando fome, seja você a abençoar. Se tem alguém no seu redor que seja passando dor, seja você a abraçar. Se tem alguém no seu redor que precisa de uma palavra de bênção, de consolo, que seja de você. Não sejamos nós os amaldiçoadores, mas sejamos nós que vamos abençoar, Paizinho querido. Nós clamamos ao Senhor e nós levantamos nossas mãos ao céu, meu Pai. Estamos aqui, usa nós, meu Pai. Somos a sua pregação, somos o seu evangelho, somos a sua palavra viva que anda, somos as luzes que andam nesse mundo que há trevas, meu Pai. Pai, nós queremos brilhar, não porque nós somos alguém, mas porque o Senhor é a nossa vida. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós pregamos o evangelho falso. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nós levantamos uma bandeira falsa. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós fomos um cristão meia-boca, um cristão morno. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes nós agimos contra o Senhor. Por muitas vezes não foi o diabo que pregou uma mentira, foi nós. Pai, nos perdoa. Pai, nós clamamos ao Senhor que caia por terra cada mentira que nossa boca disse, Pai, cada maldição que nossa boca lançou, nós rejeitamos, renegamos e cancelamos em nome de Jesus. Toda palavra mentirosa que dissemos, toda maldição que lançamos que cai por terra em nome de Jesus. A nossa boca só vai sair bênção a partir de agora, Pai. A mudança de vida acontecerá porque o seu povo entendeu que nós somos o seu evangelho. Pai, nós somos a sua nação. Levanta nós para transformar a realidade da nossa casa, Pai. Nós queremos dizer, Pai, como Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que nós possamos na nossa casa ser a transformação, que nós possamos ser o nosso trabalho a transformação. Pai, tira de nós todo o evangelho mentiroso, tira de nós toda a pregação meia-boca, tira de nós, Pai, toda a palavra de engano, porque nós queremos, Pai, arborar a sua bandeira, nós queremos levantar a sua bandeira, Pai, e ir levar o seu evangelho. Pai, revista nós com a sua armadura sagrada, Pai, para que onde nós formos, as pessoas possam identificar em nós o seu evangelho da paz. Pai, eu clamo ao Senhor, que todos que nos verem, todos que nós verem a nós, Pai, possam saber como é o seu evangelho verdadeiro. Pai, eu lhe peço que o Senhor nos alimente, Pai, nos dê intimidade com o Senhor, nos dê fome e sede da palavra. A cada um aqui possa, Pai, chegar na sua casa e ter intimidade com o Senhor. Pai, que em nossa casa haja paz, haja tranquilidade, Pai, que onde nós estivermos, aquele que não tem espaço de paz e tranquilidade na sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da rua, em algum lugar, dê estratégia por nós termos intimidade com o Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor também pelas nossas familiares que estão afastados da palavra. Eu clamo ao Senhor, Pai, pelos nossos familiares que ainda não se convenceram que só o Senhor é Deus. Pai, ministre no coração deles. Levante pessoas para pregar o Evangelho, para que eles possam ver em nós o Evangelho diferenciado, que eles tenham fome e sede da sua palavra através de nós. Pai, usa-nos para ganhar a nossa família. Usa-nos, ó Pai, para ganhar o nosso trabalho. Usa-nos, ó Pai, para transformar essa realidade. Nós clamamos por avivamento, Pai. Aviva-nos. Venha o seu reino sobre nós. Venha o seu reino sobre a nossa família. Venha o seu reino, ó Pai, sobre o nosso trabalho. Que nós possamos, ó Pai, levar o seu Evangelho adiante em nome de Jesus. Amém. Eu vou usar as palavras do irmão Valdir. Aquilo que eu não consegui ministrar no seu coração, que eu peço a Deus que ministre, porque eu não sei o Evangelho que chegou até aí, mas Deus pregou meu coração algo extremamente poderoso. Não espere que a minha palavra diga alguma coisa, porque minha palavra não tem promessa nenhuma, mas a palavra de Deus tem a promessa de não voltar vazia. Medite sobre ela, leia na sua casa, irmãos. A transformação não acontece do dia para a noite. Não tem pastor nenhum que vai tocar na tua cabeça para te dar intimidade com Deus. Vai na sua casa,
no seu trabalho, onde que for. Dê um pouquinho do seu dia. Teu dia tem 24 horas, você dorme 8 horas, 6 horas, 5 horas por dia. Dê 5 minutos, dê 15 minutos para Deus, só 15 minutos por dia. Dê a Deus aquilo. E olha que não estamos nem pregando em dar o nosso melhor, que a nossa obrigação era dar o nosso dízimo do tempo. É verdade. Mas clamo ao irmão ou à irmã que Deus seja o mínimo. Deixe Deus transformar. Você vai ver como dando o seu mínimo Deus vai transformar a sua vida. E você vai perceber que você vai começar com 5 minutos, mas depois 5 minutos não vai ser suficiente. Depois vai ser 10 minutos não vai ser suficiente, não vai ser suficiente. Depois vai ser 15, não vai ser suficiente. Você vai ler a palavra e você vai começar a ter sede de fome da palavra de Deus, porque é viciante. E quem prova da palavra de Deus se vicia cada dia. Vamos para nossas casas. Medite naquilo que Deus tem para você. Medite sobre o seu ministério, medite sobre a sua família. Medite sobre a palavra de Deus. E se quer algum lugar para começar, que seja em Mateus capítulo 6, versículo 6. Amém? Amém. Eu ainda não sou pastor para dar a bênção apostólica, mas saibam que estamos orando por vocês, estamos em um só corpo, e vamos orar para que Deus possa nos despedir, Paizinho querido. O Senhor que falou grandes coisas no meu coração. Eu peço ao Senhor e clamo que o Senhor possa ministrar no coração de cada irmão e de cada irmã aqui. Dos que vão ver ainda essa palavra na sua casa, Pai. Quão grande o Senhor gritou no meu coração, grite no coração deles também. Traz para perto, meu Pai. Despede, meu Pai, cada irmão na sua palavra, na sua bênção, Pai. Que ele possa ir para a sua casa em paz e segurança. Repreendemos o homem de sangue, repreendemos a retaliação do inimigo em nome de Jesus. Pai, os irmãos e as irmãs que estão enfermos, meu Pai, nós proclamamos a cura em nome de Jesus. Pai, derrama a sua cura sobre eles em nome de Jesus, meu Pai. Pai, eu peço que haja transformação na sua igreja e comece por nós. Que haja avivamento que comece por nós. Que haja, Pai, ministrar a sua palavra constante e comece por nós. É isso que clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz. Que Deus nos abençoe. E estamos juntos. E domingo tem nossa assembleia. Estamos juntos todos juntos. Vai ser bênção, mudanças, transformações. E a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. A assembleia vai ser 10 horas da manhã. Obrigado. Esteja aqui conosco 10 horas da manhã no domingo. Vai ser bênção, vai ser transformação. E tem um recadinho Tem um recadinho da minha esposa, que ela programou de fazer domingo passado uma manhã no parque com as crianças. Teve que desmarcar por causa da chuva. Na verdade, assim, o que aconteceu? Minha esposa estava orando para fazer sol. Daí a irmã falou que a menininha, a Agatha, não ia poder estar aqui. Ela falou assim: Deus, chove, manda chuva. E Deus cantou a chuva para poder desmarcar. Agora ela vai remarcar para todas as crianças juntos e fazer esse momento. Vamos aguardar, vai ser bênção, vou estar todas as crianças no dia do parque e vai ser no mesmo dia do culto. Então é isso, em nome de Jesus, amém. Amém.